Fala meu amigo despachante, que bom estar de volta aqui, mais um podcast do Despachante Legal. Mais uma vez a gente poder estar trazendo aqui novidades para vocês e dessa vez a gente tem uma situação aqui bem interessante que a gente vai falar sobre política. Antes disso eu quero dar aqui o bem-vindo também para o meu amigo Henrique Diogo, presidente da UDESP. Obrigado aí, Henrique, pela presença. Obrigado você, Maurício. Estamos aí de novo trazendo conteúdo para nossa classe, né? Vamos colocar em prática o que a gente acredita. Espero que tenhamos bons assuntos aqui. Tendo o convidado que a gente tem, com certeza vai fluir bem. É isso aí, já que você falou no nosso convidado aqui, eu quero agradecer muito a presença do nosso amigo, né? Já virou um amigo da gente, né? Já. O Paulo César de Oliveira, muito bom ter você aqui. Boa noite, Paulo, obrigado por você ter vindo aqui participar do nosso podcast. Boa noite, é sempre uma alegria e é sempre também um aprendizado estar com vocês. Legal. O Paulo César, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né? Paulo César de Oliveira, ele é sociólogo, especialista em gestão pública, tem projetos sociais, está na política há mais de 20 anos, atuando em Brasília, em São Paulo, foi coordenador de campanha do vereador Danilo do Posto, coordenador legislativo na Câmara Municipal e atualmente ele também é chefe de gabinete da subprefeitura de Vila Maria e Vila Guilherme. Legal, esse daí é o Paulo César que vocês vão conhecer e vão falar um pouquinho de política. Nesse momento, eu queria fazer agora um agradecimento aos nossos patrocinadores, porque senão nada disso daqui seria possível. Primeiro eu quero começar agradecendo então a Asa Sistemas, né, a Despa Tecnologia, né, mudou o nome, é Despa Tecnologia, uma empresa do grupo Asa, né, Asa Sistemas. O contato é o 0800 899 3333. Você liga lá, você vai ter o melhor sistema de gestão para você, nosso amigo despachante. O site é o www.despatecnologia.com.br, né? E é aquele sistema Despa Front, Despa Mobile, é aquele que te ajuda no escritório e fora do escritório. Você carrega ele dentro do seu celular. Um abraço para o nosso amigo Eber. Também agradecer a Pimpag Meios de Pagamento, mais uma vez está presente aqui com a gente. É aquela famosa maquininha, 21 vezes no seu cartão de crédito, né? Você pode fazer o parcelamento 21 vezes. Você tem o contato através do 42237590 ou então 0800 577 5777 e também o site é na www.pimpag.com.br. Também, mais uma vez, aqui agradecer a visão total do nosso amigo André, né, Henrique? Tá grande amigo. Obrigado, André. Visão Total Laudos ECV é a maior e melhor rede de laudos veiculares do Brasil e não para de crescer. Já tem mais de 180 unidades. Parabéns, André, pelo trabalho, pelo crescimento aí. Já está em 17 estados, já tem mais, né? Você não atualizou o site, viu, André? Tem mais 17 que você já falou pra gente. Aí você já está quase em todo o Brasil. O site é o www.visãototalecv.com.br. Faz parceria, liga lá, conversa com o André e manda os clientes lá para o André, que o André também dá uma força para nós aqui. Obrigado, André. Também agradecer a Alternativa Remarcadora, a alternativa lá do nosso amigo, do Celso, do Marcelo. Obrigado por estar patrocinando aqui a gente. Remarcadora de chassi, remarcadora de vidro, remarcadora de motor. Precisou de um trabalho de qualidade, remarcadora é a Alternativa. Você vai achar a Alternativa no contato 43327139 ou então no 959480215 ou no site www.alternativaremarcadora.com.br. E também hoje tem um patrocinador novo aqui, que é do nosso amigo o Douglas, lá do Despachante Especialista, e ele também está mandando para nós aqui, é o Risui Restaurante, cozinha japonesa, culinária japonesa. O Risui é fantástico, procura aí no Instagram, no @Risui, Risui Sushi, @Risui Sushi, você vai ver que fantástico que é. O Risui Sushi é o melhor restaurante japonês de São Paulo, rodízio de sushi e combinados diversos. A casa é novinha, foi inaugurada faz pouco tempo aqui no bairro da Moca. O cardápio deles é cheio de surpresa, tem dadinho de tapioca com camarão, berinjela empanada, temaki empanado, joy de camarão, peixe haddock, e tem um monte de coisa lá para você se divertir. E também é o seguinte, você encontra o Risui no Instagram, @Risui Sushi, ou no telefone 2605-1066, Rua Fernando Falcão 87 na Moca. E parece que vai ter um sorteio, hein, Henrique? Eles mandaram pra gente um voucher aí
para um sorteio de um rodízio lá de restaurante japonês. Vai ser delicioso. Quero saber se eu posso participar. Não, você não pode. É só o nosso amigo despachante que prestigia a gente com essa audiência. Então, mais uma vez, obrigado de você estar acompanhando a gente aqui. Eu queria pedir agora para preparar aqui, a gente tomar uma aguinha aqui. Põe pra gente o comercial do Asa Sistemas, por gentileza. No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Beleza, então vamos voltar aqui, vamos falar com o nosso convidado. É um prazer sempre estar falando com o nosso amigo Paulo César. Paulo César foi uma grata surpresa, a gente encontrou ele numa vez que ele nos recebeu lá na Câmara Municipal, fomos falar com o deputado Danilo do Posto e ele nos atendeu lá com muita gentileza e trocamos uma ideia muito bacana, conversamos sobre política, sobre como entender a política, e esse hoje é o tema, Henrique, do nosso podcast, que é entendendo a política, você vai saber como entrar no jogo, porque política no nosso meio é muito importante, né, Henrique? Sim, é essencial. A gente vem fazendo um trabalho, né, Maurício? Bem forte aí relacionado à política. Estamos trabalhando junto com alguns representantes. O Paulo César foi uma das gratas surpresas aí nesse meio. Foi muito legal conhecer ele. É sempre muito legal conversar com ele. Ele sempre traz um olhar diferente, ensina, né? É como se fosse um professor de política. Tá a vida inteira na política, gosta do que faz. Isso aí. E traduz para uma coisa simples, né? Uma coisa que pra gente é muito difícil, muitas horas, de entender. É muito importante você, nosso amigo, estar engajado, entender política. Eu até digo assim, ó, não seja massa de manobra. Saiba ouvir, analisar e decidir o que é melhor para você. Saiba dar o devido valor ao seu voto, potencialize o seu poder decisivo numa eleição somando ideais. Então isso é o que nós estamos fazendo aqui, somando o meu ideal com o ideal do Henrique, com o seu ideal. Então eu queria começar aqui, Paulo, para a gente poder fazer uma abertura aqui, eu queria fazer uma abordagem sobre o que Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, né? Ele disse que a função do Estado na sociedade, a partir da metáfora do corpo formado por cabeça e membros, sendo a cabeça o governo e os membros são os cidadãos, onde a soberania reside na vontade geral da maioria, expressa através de um pacto social que concretiza a partir de uma eleição. Ou seja, nós te elegemos e esperamos que você governe para nós e por nós. Partindo disso, quando o governador Tarcísio de Freitas se elege, colocando em sua plataforma de governo o apoio à pequena e microempresa, geração de emprego, renda, diminuição do peso do Estado na máquina pública, abrindo espaço para a iniciativa privada, entre outras promessas. Não temos percebido isso do Estado. Essa valorização das micro e pequenas empresas, como nós, não tem acontecido. Queria mandar esse toque lá para o nosso governador, porque nós tivemos com ele na pré-campanha, sentamos com ele, apresentamos um projeto da UDESP, ele gostou, mas agora a gente está meio esquecido. Mas colocando isso daqui para a gente começar esse bate-papo, um exemplo, nos nossos negócios, Paulo, enquanto despachante, documentalista, que nós ajudamos o Estado na arrecadação de tributo, multa, taxa de serviço, além da consultoria grátis que nós prestamos pro cidadão, porque ele vai no nosso escritório e antes dele contratar o nosso serviço, a gente está ali, né, conversando, explicando para ele o que é, como é que é, por que ele tem que pagar determinadas taxas, né? Então nós prestamos esse serviço ao cidadão. Eu queria te perguntar o seguinte: como cobrar esses compromissos do governo enquanto categoria? Já que estamos nos aproximando de um final de mandato, uma nova eleição, ainda dá tempo de cobrar dele essas nossas demandas? Bom, primeiro, eu quero... tem uma pergunta interessante, mas eu quero de novo dizer que estar com vocês é muito provocativo, né? Que vocês fazem perguntas difíceis de responder. Mas não impossível. Difícil, mas não impossível.
Sempre dá tempo, né? A política é a arte de quem sabe onde quer chegar, como, quando e com quem, né? E os governantes, eles vão governar até o último dia e no primeiro dia subsequente de cada gestão, de cada legislatura, eles retomam de novo o seu trabalho e o seu dever, né? E como o Rousseau, um contratualista extremamente importante, trouxe, né, o papel do governante é realizar coisas que sejam do interesse, não do interesse no sentido interessista, né, mas do interesse no sentido do benefício, no sentido da necessidade das pessoas, né? Sim. Os governantes, e especialmente aqui falando, né, para o governador, seja agora o Tarcísio em São Paulo, mas qualquer outro anterior ou qualquer outro posterior, eles sempre vão lidar com um leque muito grande de interesses, né? Tem um conjunto de categorias, são várias categorias com seus interesses, suas demandas, né? E o que vai fazer o governador receber esta e não aquela, ou um grupo e não outro grupo, é justamente a capacidade que esses grupos têm de se fazer presente, de fazer reverberar a sua cobrança, reverberar a sua necessidade, né? Ou seja, é preciso insistir. Aquele que insiste, todo governante atende. Aquele que desiste, muito bem, o governador não vai, né, ou o governante, seja ele qual for, não vai atender. A insistência é fundamental. Agora, a insistência de que tipo? Insistência qualificada. A cada insistência que se faz, melhora o modelo, o repertório, a pergunta, as questões, e também se soma em cada insistência, se busca novas correlações de força, né? Então, novos amigos, novos parceiros, para você poder acumular força. Se você tem um volume bem grande de força, você pode fazer uma pressão através de manifestação. Se você não tem, você usa outros caminhos, né? O caminho da inteligência, né? Então, respondendo à pergunta, sim. Ainda mais agora, porque o governador, no caso de São Paulo, também provavelmente virá candidato à reeleição. Então, ele retoma uma nova agenda eleitoral. Então, ele tem uma agenda que finaliza um governo e retoma a sua vida política através de uma nova eleição, de uma nova gestão para governar. E essa categoria que você trouxe, que é a categoria dos despachantes, eu queria só chamar a atenção para um ponto, né, que é muito interessante. Ela não só paga imposto, gera imposto, como ela contribui para que pequenas empresas possam existir, agilizar os seus trabalhos para poder gerar recurso fiscal para o Estado e gerar empreendedorismo e desenvolvimento econômico e desenvolvimento social para a sociedade, né? Então, vocês têm um trabalho que, para além de gerar imposto, vocês geram atendimento social, qualidade de vida, que é extremamente importante, né, e necessário. Legal, então quer dizer que ainda dá tempo, Henrique, da gente cobrar. Às vezes o brasileiro, ele tem um costume ruim, né, de às vezes ele desistir muito rápido, né? Então, assim, poxa, mas não é tão rápido, né? Já tá chegando o 4º ano de governo, mas é isso aí, né? A política não é tão rápida, né? A gente tem que insistir, né, Henrique? Eu acho que assim, a gente não tem opção. Ou a gente vai ou a gente vai. É que o Paulo César falou. O que a gente tem que fazer é ser resiliente, ir melhorando cada vez mais a forma de propor política, que é o que eu entendi, né? Estou traduzindo aqui para o que eu entendi. Se eu estiver errado, pode me corrigir. E fazer com que o objetivo seja alcançado, que é fazer com que o despachante seja pensado e trabalhado como um operador do governo, né? Como mais um braço que pode ajudar o Estado e pode ajudar a população a ter um serviço de qualidade, né? Sim, exatamente, é isso aí. Eu acho que inclusive, no programa do podcast passado, a doutora Liliane, ela acabou falando sobre isso, né? Que nós somos longa-manos do Estado, né? Tá faltando o Estado entender isso daí. Mas faz mais uma pergunta aí, Henrique. A gente estava falando sobre polarização da política. Como é que é isso aí? Vamos lá. Paulo César, assim, ainda vivemos sobre forte polarização política. Como não se deixar influenciar por ideologias, mas ser prático e objetivo na análise de todo o contexto político que a gente vive? Essa pergunta é muito interessante também.
a gente tem uma visão, às vezes, partidarista da vida política e da vida pública. E ela existe, ela também existe. Né? Até interessante chamar aqui uma atenção para um contexto. Né? Em filosofia, você sabe o que é o todo e a parte? Em filosofia, o todo é a parte mais a soma das partes. Se eu tiver só uma parte ou algumas partes, se eu não tiver a soma de todas as partes, eu não vou ter o todo. O todo social, por isso chama partido. Parte. Então eu tenho vários partidos, inclusive os partidos, digamos, que nem existam oficialmente. Por exemplo, em determinado sentido, a UDESP se organiza e existe como uma parte, portanto, como um partido. Não partido no sentido do partido que disputa o poder de Estado enquanto instituição, mas do ponto de vista da organização social, você tem uma parte, né? Você realiza um trabalho também que é uma parte da sociedade. A sociedade não vive somente da parte realizada pelo despachante. Então, você tem a parte realizada pelo comerciante, pelo supermercado, pelo açougueiro, pelo borracheiro. E aí todo segmento, né? Todo segmento é uma parte. Então, né? Então, o todo é a parte mais a soma das partes. Né? E, às vezes, os governos lidam e dialogam com algumas partes, mas não dialogam com outras partes. Então, essa parte que, às vezes, não recebe essa escuta, ela tem que encontrar caminhos para ser escutada. Né? A polarização, que é a pergunta do Henrique, né? Categorias, especialmente categoria que não está discutindo database, não está discutindo o aspecto sindical, está discutindo outros aspectos da sua existência, essas categorias, eu tenho a impressão que, salvo se for em situação eleitoral, pontual, filosófica, de uma tendência ideológica, você pode até ir por aí. Mas, enquanto categoria, você não está discutindo ideologia. Enquanto categoria, você está discutindo política, que a política são os interesses, são as necessidades, né? E você está discutindo melhorias para esse segmento. Então, a eleição não se reduz apenas em debate ideológico. A eleição se reduz também em debate de necessidades. Legal. Quais são as necessidades que nós temos? Todas as categorias precisam trabalhar, de alguma maneira. As categorias profissionais, que a gente está falando, né? As categorias profissionais existem para gerar trabalho e renda, então, para trabalhar, né? A categoria dos despachantes, que é uma categoria profissional, né? Ela existe para isso. Ela vai dialogar, então, mesmo em momento em que tem uma tendência de polarização, o diálogo da categoria não deve cair na polarização. Porque a alternância no poder é positiva. Então, quem vai governar o Estado, quem vai governar a máquina pública, pode ser de uma ideologia A ou de uma ideologia B. E para a categoria, pouco importa qual que é a ideologia, porque amanhã ela vai ter que levantar para trabalhar, ela vai ter que atender os seus clientes e ela vai pagar imposto para o Estado, através de um governo que pode ser da ideologia A ou da ideologia B. Então, o interessante, me parece, que é não ficar preso às disputas ideológicas polarizadas e buscar o caminho do meio. Tem até, você trouxe o Rousseau, eu vou trazer um outro pensador também que é interessante, o Aristóteles, em Ética Nicômacos, né, que é um clássico dele, eu resumiria assim, né, ele diz assim: a decadência moral é a polarização, a excelência moral é o caminho do meio. Então, eu acho que a categoria tem que estar mais para a excelência moral, buscar o caminho do meio. Buscar o caminho do meio. Porque o caminho do meio é o caminho em que dialoga com a máquina pública, respeitando a força ideológica que a população escolheu para fazer a governança num determinado período, num determinado momento, né? Nos 4 anos que se está vivendo agora, terminando, e o ano que vem, novo processo eleitoral, né? Eu penso também dessa forma, que o centro, né, como no próprio nome diz, o centro, né, nem muito lá, nem muito cá, o centro, né, você está centrado, está ponderado, é o que vai talvez ter um melhor resultado. Eu particularmente gosto mais da ideologia da direita, mas a gente viu durante esse governo que a ideologia não serviu para nada, porque o nosso pessoal, o nosso segmento, ele está meio que esquecido. Então, ou seja, independente de direita ou de esquerda, a gente tem que estar brigando, se articulando, juntando todo mundo para um objetivo, né, em comum, que é da nossa categoria,
para que o governante possa entender. Muitas vezes, eu acho que assim, a UDESP, ela veio, faz 2 anos que a UDESP praticamente foi criada, e ela veio para colocar então essa situação onde o despachante tem um ponto de equilíbrio e tem alguém que está representando ele e que está falando por ele. Porque até então, né, durante muitos anos aí, sempre foi cada despachante vem do seu problema, né, Henrique? A gente que já tem mais de 30 anos sempre acompanhou dessa forma, né? Nunca teve tanta organização ou tanta arregimentação como estamos tendo agora, né? Eu falo que o que a gente está vivendo hoje é resultado das nossas escolhas anteriores, né? A gente não pode se eximir de responsabilidade. Falo por mim que eu comecei a praticar política acho que em 2018, 2019. Eu não conhecia, não praticava, via TV, tinha asco. E dentro do que a gente foi aprendendo a lidar, mudou muito minha cabeça com relação à política. Querendo ou não, é o único meio de se conseguir as coisas junto ao Estado. E é o meio mais efetivo, eu acredito. E é o mais duradouro também, se souber fazer. Então, como o Paulo falou, eu também era de direita, de centro-direita. Hoje eu não tenho partido, não tenho lado. Eu entendo que a gente precisa chegar no objetivo e precisa equilibrar esse objetivo com o que a gente propõe de parceria. Eu acho que isso é política. Foi isso que eu aprendi fazendo o que eu estou fazendo hoje em dia. Né? A gente se viu na obrigação de fazer, porque muita gente não quer fazer, porque vê política de TV. E política de TV, tudo que tem na TV, 99% é coisa ruim, 1% presta. Então o ser humano precisa passar de fase e entender o mundo lá fora, né? Não é o mundo da TV, é o mundo aqui fora. E acho que isso que fez mudar muito a minha cabeça com relação a lidar com política. Eu falo muito para os despachantes em grupo. Quando começa a situação de falar de partido A, partido B, esquerda, direita, eu como moderador de grupo, eu corto logo. Ó, vocês têm que entender o seguinte, não tem A nem B, tem objetivo pra gente chegar. Se essa briga aqui vai ajudar alguma coisa, vai ser briga entre pessoas de uma mesma classe, de uma mesma profissão. Briga interna ajuda alguma coisa? Não ajuda em nada, só piora. Então a gente tem que juntar força, seja de A, de B, de C, de D, para chegar no objetivo comum. É isso que hoje eu pratico como política e como presidente de associação. Então foi o que que eu aprendi fazendo. Posso falar um pouco sobre o que você traz, me parece, Henrique, que é assim, você percebeu que existe política e políticas públicas. Sim. Política é uma coisa, políticas públicas é outra. A política, na sua essência, ela disputa o poder político do Estado. Quem vai governar o Estado? E a sociedade que está polarizada entre polos. Claro que se é polos, tem que ter os dois lados. Um lado vai se chamar direita, o outro lado vai se chamar esquerda, ou qualquer outro nome que queira dar. Fla-Flu, né, Parmeira e Corinthians, qualquer nome que você queira dar, vai ser uma polarização. Um jogo no final de semana, né, um clássico, Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e São Paulo e Santos, enfim, é uma polarização, correto? Sim. Você tem torcida dos dois lados. Lidar com a política dessa forma, isso não é um jogo de futebol, né? Está discutindo a vida das pessoas e de todas as pessoas, seja a pessoa que se diz corintiano, palmeirense ou de esquerda ou de direita, ele vive na mesma cidade. A cidade, por exemplo, de São Paulo está custando esse ano aproximadamente 135, agora o orçamento está discutindo para o ano que vem algo em torno de 135 bilhões. Para a cidade existir. Cada um de nós vamos pagar um tanto para essa cidade existir. E como é que a gente não se envolve em política pública? Esse dinheiro é para pagar a política pública de educação, de saúde, de assistência, de segurança, né, de manutenção urbana, de zeladoria, etc. e tal, né? Sim. É nesse sentido que para a gente discutir a política pública, e ela vem para a cidade, é para que todas as pessoas, indiferente se ela é de esquerda ou de direita, ideologicamente falando, ou de centro, ideologicamente falando, ela pague imposto para essa cidade existir. A máquina pública não pergunta assim, você é de esquerda, não paga imposto, ou você é de direita, não paga imposto. Aliás, quem mais paga imposto são os pobres, que eles pagam imposto sobre o consumo. Sim. A mesma alíquota que você paga num quilo de arroz, o Neymar também paga. A alíquota é a mesma.
né? Então, isso não é o impacto do valor do imposto num quilo de arroz por Neymar É nada. É nada. E para um cara que ganha um salário mínimo, é um tanto, né, que faz uma diferença muito grande. Então, acho que o que você traz é isso. A categoria, a gente está falando aqui para a categoria dos despachantes, né? Olhar para a política pública. Sim. Né? E olha, o que vocês fazem? O trabalho de vocês tem a ver com uma política pública. A política pública que vai fazer com que os negócios sejam mais ágeis ou menos ágeis na cidade. Então, vocês lidam com a política pública. É claro que quem vai decidir sobre a política pública é a política. Então, são os políticos que vão decidir qual é a política pública para o despachante. Qual é, então, a política pública para a documentação, política pública de documentos, né? É uma política pública. Quem vai trabalhar, qual é o profissional que vai ser contratado, etc. e tal, para realizar esse trabalho de documentação. Aí entram os documentalistas. Então, vocês estão dentro de uma política pública. Vocês já tinham pensado nisso? Né? A fundo a gente não pensa, né? Agora você esclareceu. E aí, como vocês estão dentro de uma política pública, faz todo sentido vocês discutirem a política. Não faz sentido não discutir. Exato. Né? É isso mesmo. Ô Paulo, agora em cima disso daí também, agora a temporada política está chegando, né? E muitas vezes ela vem cheia de pegadinhas e promessas, porque o político normalmente ele quer ali capturar o seu voto, ele quer ali ganhar o eleitor para aquela demanda que normalmente... Você vê uma campanha política, todo mundo fala assim, precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a segurança, precisa melhorar o trabalho. Quer dizer, parece que nunca mudou, né? Faz 50, 100 anos que precisa melhorar a mesma coisa, nunca melhora, né? Mas assim, agora, em cima dessa situação, como é que a gente pode entender melhor promessa ou proposta de campanha, né? O que é fato, o que é fake, né? Como é que a gente consegue, assim, entender melhor para poder avaliar algum candidato que esteja um pouco mais, assim, nos nossos interesses? Então, tem um instrumento que geralmente os partidos e as candidaturas fazem, que é chamado o programa de governo. Aí no programa de governo tem as diretrizes, objetivos e metas que aquele governo vai se dedicar. A gente não olha para isso. Mas antes, assim, você trouxe uma coisa importante. A gente chama a eleição de como é que você falou? De vida política? Não, de momento político, né? Tá chegando aí a temporada política. A temporada política. Foi uma temporada eleitoral. Sim. A eleição é o processo. A política é o produto. A política é o assunto, é o produto. Não é o processo é a eleição. E o que é a eleição? É um processo de escolha. Eu vou escolher esse ou aquele governante. E eles, de certo modo, a gente é levado a uma confusão mesmo. A gente é levado para confundir o processo com o produto, com a substância. Então a gente fica misturado, a gente chama eleição de política de eleição. Aí termina a eleição, terminou a política. Não tem terminou nada a a ver. eleição, terminou a política. Faz sentido? Nenhum. Então dá para ver que política continua. Terminou a eleição, aí é que começa a política. Aí é que vai começar qual é a política pública, qual é o modelo de governo, qual é o tipo de desafio de governo. Mas aí a gente só volta de novo a esse assunto na próxima eleição. Porque a gente, na verdade, nós somos levados, a sociedade foi levada a ter uma compreensão equivocada. Ela não distingue muito claro o que é eleição e o que é política. A eleição é um momento para fazer escolha, para discutir um determinado rumo político. Agora, por exemplo, a gente não está no ano de eleição, mas nós estamos no ano de governabilidade. E é no momento de governabilidade que você discute a política governamental. Sim. E a chamada não governamental, mas assim, de certo modo, até a não governamental é autorizada pela governamental. Isso é correto? Né? Faz sentido? Sim. Até a não governamental, ela, de certo modo, ela está regulamentada e autorizada pela governamental, ou seja, pela política governamental, né? Então, acho que para responder a sua pergunta, a primeira questão é separar a política de eleição. Entender que eleição nós estamos escolhendo não só pessoas, estamos escolhendo também programa de governo. E aí olhar para o programa de governo, que é importante. Para você ter uma ideia, a eleição de 2018, por exemplo, para dar um exemplo assim, que me chamou muita atenção, nós tínhamos 13 candidatos, aí me chamou muita atenção, 12 apresentaram o programa de governo. Pelo que eu pude levantar, não tinha um programa de governo do Bolsonaro. No entanto, você tinha um discurso dele muito forte,
O discurso era tão forte que não precisava ter um programa de governo. Agora, não é que não precisava ter um programa de governo, que depois se viu que o governo ficou muito perdido. Sim. Né? Embora ele tivesse um bom momento de mídia, e ele tivesse, né, um repertório, assim, não é bem um repertório, mas ele tivesse uma audiência, né? Vamos separar repertório de audiência. Embora ele tivesse uma audiência muito grande e recebeu uma atenção muito grande, foi eleito, etc. e tal, me parece que talvez por não ter dado importância a essa questão de um programa de governo, quando você está lá, o que você tem que fazer? Aí começa a chegar todos esses interesses, e interesse, de novo, no sentido da necessidade. Sim. Claro que tem interesse escuso também no meio, mas aí deixa isso de canto, né? Então, a sua pergunta, acho que a primeira coisa é olhar para o programa de governo. Por exemplo, o programa de governo de todos os candidatos, qual é o impacto de cada programa na categoria? Vocês já tinham olhado para isso antes? Não. Então, aí quando vocês perceberam, a categoria estava sendo desmontada, digamos assim, ou com uma tentativa de apagamento e de desmonte, mas isso já vem de programas de governo que foram deixados de ser dada a devida atenção. Mas uma pergunta, e se num programa de governo não contempla algo da nossa categoria? Eu vou até te falar isso até com dor no coração, porque assim, parece que todos os governantes que tiveram por aí, pelo menos os 3, 4 últimos aí, nenhum deles fez nada assim que fosse direcionado para a categoria ou para o nosso trabalho. Eu acho que eles não vão colocar a categoria, mas, por exemplo, essencialmente a categoria tem como base, como âncora o quê? O processo de documentação. Certo. Você falou até em mobilidade urbana numa das conversas que nós tivemos, né? Isso, porque você tem um impacto grande na mobilidade urbana, passa pela documentação. Agilizar ou não agilizar documentos, achei muito interessante que vocês são despachantes e documentalistas, né? Agilizar ou não agilizar, facilitar ou dificultar, né? O processo de documentação traz problemas, dificuldade e prejuízo para a cidade, para a sociedade, para o conjunto da cidade, para o Estado, né? Então, quando um governo ele apresenta no seu plano de governo, por exemplo, como é que ele vai desburocratizar ou como é que ele vai agilizar o andamento das empresas e de documentações, os cartórios, etc. Aí entra vocês. Não vai entrar vocês enquanto categoria isolada, enquanto categoria. Vai entrar vocês enquanto produto de uma categoria, que é o que vocês fazem. Então, para a sociedade existir, ela gera um volume enorme de documentação. Nesse processo de documentação é onde vocês atuam, né? Numa construção de plano de governo, como que a gente poderia, por exemplo, chegar... Porque o plano de governo é feito ali pelos assessores, né, né, da parte técnica, vamos dizer assim, do candidato. Como que a gente poderia chegar nessa parte técnica e falar assim, olha, inclui aí o nosso trabalho dentro de uma mobilidade urbana e tal, como a gente está discutindo aqui? Quando começa o processo de eleição, assim, né? Geralmente os partidos já montam a comissão que vai construir o programa de governo. Então, você já começa essa discussão, ela passa pelos partidos, né? O ideal é que vocês, enquanto categoria, tentem ter acesso ao máximo possível de programas, até para vocês estudarem e ver o que... Então, por exemplo, se você tem um governo que está falando que vai desburocratizar, que vai investir mais no processo de documentação, isso tem tudo a ver com a categoria de vocês. Ou se você tem um programa de governo que diz que vai investir em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social e tal, isso passa por documentação. Então, em algum lugar vocês vão ter que entrar aqui. Aí vocês entram com esse produto. Então, na verdade, o produto é a porta de entrada para a categoria. E não o contrário, me parece. Assim, a princípio aqui, trocando uma ideia assim, né? E parece que vocês têm tentado o caminho inverso. O caminho de apresentar o produto a partir da categoria. Talvez fosse o caso de aprimorar o produto que vocês... Qual é o produto que vocês atuam e aí qual é o papel da categoria na potencialidade desse produto. Entendi. Me pareceu um pouco isso, assim, trocando ideia aqui com vocês. E desde que a gente conversou desde a primeira vez, eu tenho tentado pensar, né? Tenho lido um pouco sobre a categoria e visto que nós nunca deixaremos de ter burocratização. O que a gente pode ter menos é entrave nos aspectos burocráticos.
Mas até por segurança nós precisamos cada vez mais de contrato. Aliás, você mencionou um cara aí que é um contratualista, né? Que é o Rousseau, né? Claro que ele está falando de um contrato social, né? O contrato social, a gente tem o trato e o distrato, né? As documentações passam. Por isso que, assim, quando alguém fala para mim hoje assim, despachante é uma categoria, a inteligência artificial vai acabar com o despachante. Não vai. É o que a gente estava conversando aqui, não vai. A inteligência artificial é outra coisa. Sim. Né? Por exemplo, hoje eu peguei um atestado de antecedente criminal muito mais rápido do que há 20 anos atrás, não é isso? Então, agilizou. Mas eu continuo precisando de um atestado de antecedente criminal, para dar um exemplo. Sim. Então, eu continuo precisando cada vez mais de documentos e documentação. Então, se essa necessidade existe, significa que a categoria, que tem um produto aí que a categoria precisa olhar para isso de uma forma mais estratégica. Né? Certo. Achei interessante a pontuação. Depois eu vou estudar um pouquinho sobre isso aí. Então, essa é a parte que eu falo que a gente tem que se engajar na política, a gente tem que se interessar mais por política, né? A gente, como o Paulo está falando, né, sobre o produto. Às vezes a gente fica muito esperando o resultado, mas a gente não investe anteriormente, né, no produto, de ir lá, mostrar, conversar. Precisamos entrar nisso daí. Eu acho que a gente vem de um mau hábito de não praticar a política e quando você começa a fazer, você incorre em muito erro, né? Que nem falar de olhar o plano de governo. Eu nunca olhei um plano de governo de um candidato. Então, é uma coisa que precisa ser melhor contextualizada, né? Para ser proposta e quem sabe dar pitaco também, né? Para ajudar, né? Porque a ideia é... Ninguém quer o negócio para si. A gente quer o melhor que é para a sociedade como um todo. Inclusive, a gente faz parte dela. Então, é por isso que a gente... Assim, por exemplo, qual é a âncora da categoria? Porque a categoria não é só porque é despachante, papapá, é bonitinho, é não sei o quê. Não é só isso. Né? É a função social. Sim. O despachante tem uma função social. Essa função social, ela está posta. E ela está posta em que condição? Quanto mais a sociedade movimenta recursos, quanto mais a cidade vai ficar mais cara, mais documentos serão gerados. Sim. Quanto mais se gera documento, quanto mais se processa documentos, quanto mais documentos circulam, significa que essa categoria, em alguma medida, vai ser demandada a contribuir nesse processo, porque ela tem um acúmulo, ela tem uma expertise, né? E a sociedade demanda essa expertise. Eu mesmo sou um cidadão que recorro a essa alternativa sempre que eu preciso, porque ela me economiza bastante tempo. Eu prefiro contratar um despachante, alguém que me resolva alguns documentos, porque eu não tenho detalhe. Eu vou gastar muito mais tempo, vai ficar muito mais caro. Né? Às vezes eu vender a minha hora profissional me dá muito mais resultado naquilo que eu sei fazer do que eu ficar tentando resolver um problema de um documento que eu não tenho a facilidade, eu não estou lidando com aquilo como um despachante que está vocacionado para isso. Né? É isso mesmo. Eu acho que o que falta muitas vezes para o despachante é entender isso. Que ele não vai atender todo mundo. Mas ele vai atender quem percebe que é mais barato para ele contratar o profissional do que tentar fazer. Muita gente erra, porque hoje existem narrativas de que está tudo fácil. Né? Realmente, algumas coisas estão mais fáceis, mas o despachante precisa entender que ele tem o público-alvo dele e não serão toda a população. Vai ter gente que vai preferir o caminho mais difícil. Sim. Né? E por mais digital que fique o governo, ainda existe necessidade de muitas provas documentais, né? De você mostrar que os documentos ali são verdadeiros. E tem vários entraves dentro de documentação que não é como um simples licenciamento. Você vai lá, paga a taxa e tal, e hoje já cai automático na CDT e tal. Mas tem muita coisa de uma transferência, por exemplo, de um caso que caso de óbito. Caso de óbito, é isso que eu ia falar, que teve rolamento de bens e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa que é burocrática. E o despachante, ele aprendeu isso e não aprendeu hoje ou ontem, ele aprendeu durante os anos aí de trabalho. Eu tenho um exemplo aqui recente, né, de uma pessoa já com quase 60 e poucos anos. Ele comprou um imóvel e aí lá para poder pegar a documentação, apareceu um erro, porque ele assina, o nome dele é Luiz, ele assina Luiz com Z, sempre achou que o Luiz dele era com Z, e lá no cartório encontraram um documento em que o nome dele está Luiz com S. Pois é. Aí,
Você imagina, Meu e ele não Deus. estava conseguindo resolver. Ele falou que foi um colega despachante que ajudou ele a resolver, que falou para ele que ele tinha que ir atrás da certidão de nascimento, porque aquele, do jeito que está escrito lá, é o que... É o mas, que mas vale. você vê, sim, parece óbvio, mas ele precisou desse... Qual é a... É um detalhe, né? Qual é a inteligência artificial que iria dar essa resposta para ele, com esse detalhe subjetivo, que tem muita subjetividade. Isso, né? Exatamente. E ele conseguiu, então, ia atrasar toda a documentação dessa compra e tal. E ele conseguiu com um suporte assim, né? Então, só para Simples, dar um né? exemplo, assim, bobo. E ele falou assim, ele não sabe se o Luiz dele é com S ou com Z. Agora tá esperando. É só ver a certidão de nascimento. Mas ele sempre assinou com Z, né? Bom, vamos falar agora, fazer uma outra pergunta aí, Henrique. Vamos citar aqui o grande político brasileiro Ulisses Guimarães, que presidiu e promulgou a nossa Constituição de 1988. Ele disse que a única coisa que mete medo em política é o povo na rua. Tem uma pergunta aí? Agora vamos à pergunta. Isso. Essa afirmação do Ulisses Guimarães ficou velha? Poderia ser substituída por: a única coisa que mete medo em político é o cancelamento nas redes sociais e a reverberação de uma notícia ou crítica que chegue ao Trending Topics do Twitter, atualmente Rede X. Existe esse contraponto? Antigamente era o povo na rua, hoje é a mídia social? Basicamente é isso, Eu né? acho que hoje é os dois. Porque você pode ver, por exemplo, se um político está andando na rua e não tem ninguém, e ele está sozinho, a rede social detona ele, correto? Sim. Né? Então, assim, ele vai precisar, por isso que ele precisa ter categorias, trabalhadores ou outras categorias sociais que dão suporte e apoiam. Então, o povo na rua é um figurativo. Na época do Ulisses, você tinha os grandes movimentos sindicais, os grandes movimentos sociais, e a campanha ela era toda analógica. Hoje você tem a campanha digital, mas ainda continua tendo campanha na rua. É claro que cada vez menos, quando a gente vai olhar as campanhas, você teve 5 bilhões do orçamento eleitoral para as eleições. Quem levou a maior parte desse dinheiro foi a Meta, provavelmente. Não tinha campanha na rua como a gente via 20 anos atrás, né? Que as campanhas tinham que realmente ir para a rua. Então, mas você tem esse misto. Então, o povo na rua, a rua significa o quê? Figurativamente falando. Ou pode ser a rua, do ponto de vista literal, ou pode ser isso aqui também, pode ser a rua, o celular, né? Ou seja, as redes sociais pode ser a chamada rua. Então, para a categoria que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, em eventos políticos é preciso você mostrar esse política eleitoral, nós estamos falando, evento político eleitoral. Sim. Em evento político eleitoral você precisa mostrar volume. Uma categoria que quer se dizer vista, ela tem que apresentar uma quantia ali, né? Hoje um encontro com 200 pessoas, 300 pessoas tem um peso significativo. Ele representa um volume. Agora, hoje o político continua tendo que estar na rua, porque ele tem que andar, ele tem que ouvir, ele tem que ter capacidade de escuta, e ele tem que estar nas redes sociais. Mas não é só na rede social comum, é na rede social algoritmizada. Entendi. Né? Que é essa bem de muita tecnologia. Se for só aqui na guerrilha, não adianta. Aí Que é o engajamento, né, que o pessoal tem, fala, né? É Tem que muito engajar. dinheiro, né? Que hoje é um recurso que se utiliza Até hoje eles estão sofrendo com... para Sim, poder sim. ampliar a audiência, não é isso? É como você, a categoria. A categoria precisa, em redes sociais, ter um quanto de audiência. Tem que ter um quanto de audiência. Se vocês não tiverem, está fora, né? Agora, para vocês terem audiência, vocês têm que, de vez em quando, ter eventos, que tem que mostrar uma certa quantidade. Sim. Então, continua sendo um pouco pé no asfalto e mão nas nuvens. Não, legal. Aproveitando você falando de audiência, então eu queria pedir também para o nosso amigo despachante, não esquece, entra no canal, dá aquele joia, dá um like, né, Henrique? Vai lá, comenta, curte, compartilha, porque veja que o Paulo está falando Isso é que tudo fundamental. isso é importante. Então não adianta você só parecer grande, você tem que mostrar que você é grande. Então você tem que ir lá, tem que curtir. Vamos ver se a gente chega lá em
em 1000 pessoas, né? Tá faltando pouco para chegar chama em 1000. hype, né? Agora chama hype. Você tem que dar joinha e ainda distribuir, compartilhar. Tem que hypar. compartilhar. Então, é isso Não, daí. e comentar, nem que seja que bacana, legal, tá bom, não sei, qualquer coisa, assim, pra Faz poder... umas perguntas aí que a gente vai participar e vai responder. Isso faz com que o tal do algoritmo se O interesse algoritmo. por você, né? Fala, poxa, tá dando, né? Tá dando comentário aqui, tem gente interessada, vamos Falar mexer com nisso, isso daqui. A IA já fala bem da UDESP, hein? É bem interessante. Você que tá aprendendo a mexer, pesquisa lá pra você ver. A próxima pergunta você praticamente já respondeu, porque a gente ia falar sobre... tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E aí você já está falando que é muito importante que nós, como categoria, também tenhamos volume, né? Que apareçamos em eventos, que estejamos presentes, que façamos a divulgação disso daí, né? Para que todo mundo, principalmente se é o político que nós queremos atingir, para que ele enxergue e conheça que a categoria realmente tem peso, né? Eu acho que tem que ser duas coisas, né? Uma é audiência, mas ela pressupõe repertório. A categoria tem que ter repertório. A categoria tem que trazer o seu repertório para dentro da necessidade da comunidade, da necessidade da sociedade. Eu trouxe algumas dicas aqui, né? É engraçado, quando a gente olha mais a fundo para dentro dessa categoria, assim, ela é transversal. A categoria dos despachantes é transversal. Ela passa por todas as outras categorias, porque todas as outras categorias vão mexer com documento. Sim. Vocês já tinham pensado nisso? Então. Ela é transversal. Se ela é transversal, tem um repertório enorme. Não se abre uma escola sem documentação. Não se abre uma autoescola sem documentação. Não se registra um veículo sem documentação. E vocês não é só registro veicular. Não é despachante de trânsito, né? Não Nós é temos despachante de várias trânsito. outras. É preciso até esclarecer isso. Vocês são documentalistas, assim, vocês assessoram, dão consultoria, orientam, entendeu? Coisa que é fundamental. O indivíduo pode perder um negócio porque faltou um papel. É isso mesmo. Ele pode perder um dinheiro, perder um benefício porque não conseguiu apresentar a documentação. Sim. Então, outro ponto que eu acho que para poder refletir, o despachante como uma categoria transversal. Ou seja, ela atravessa todas as demais categorias. E aproveitando que você falou aí de fazer a divulgação, de mostrar, né, o que a categoria faz, o que ela é, como ela é. Então, eu queria falar para você também, nosso amigo despachante, que a UDESP também está vindo pela primeira vez fazer uma campanha que nós contratamos para fazer pelo rádio. Pelo rádio ainda não, né? O rádio vai ser o próximo passo, mas nas mídias sociais nós contratamos uma campanha de valorização do despachante, onde o nosso lema pensou em documentação, despachante é a melhor solução. E a gente está divulgando isso daí, vamos precisar da sua ajuda também, para que você possa estar distribuindo isso nas suas redes sociais e a gente fazer com que chegue ao maior volume de pessoas, o quanto o despachante é importante para a sociedade. Então, o seu trabalho vai ser muito importante para ajudar a nossa categoria, a sua categoria também. E a gente vai partindo aqui mais ou menos para o final. Tem mais uma pergunta aí, Henrique? Só queria complementar o que você falou da nossa divulgação aí. O despachante precisa entender que a UDESP ela faz um trabalho que não é só para o associado. O associado ele faz a UDESP acontecer. De fato, porque a gente precisa de dinheiro para colocar em prática as ideias que a gente tem. Mas a ideia de valorização é da classe como um todo, né? A gente faz o que faz muito mais por amor, né? Do que por ideologia, por querer fazer a diferença. E é por isso que a gente pratica isso. Inclusive com o ator global, né? Agora é um ator global que tá vindo aí. Ficou chique o negócio. Vocês vão lá no Instagram da UDESP, lá na União dos Despachantes, né? Isso. Que ela vai estar lá. É só compartilhar. Pega lá e compartilha, deixa o like, faz. E compartilha também. Fala se gostou, se não gostou, dá pitaco aí. Isso aí. Vamos trazer mais gente. Sugere também, né? Porque a gente aí. precisa também da sua participação, ter uma próxima campanha. Sugere essa campanha, vai ser importante para nós também. Tá? Isso aí. E também aproveitando, não esquece www.udesp.com.br. Logo tá o novo portal, já tá no ar e vai ter coisa nova aí para você, nosso associado também. Tem mais uma aí, Henrique?
Não, vai só mais uma coisa do nosso portal. Você Fala fica aí. falando aí. Vai ter área só do associado, hein, pessoal? Vai ter muita verdade. coisa boa. Então, é bom o pessoal se associar aí, porque vai ser bom para quem estiver dentro. A gente vai programar de fazer cursos, a gente vai gravar também videoaulas e tudo mais. É um trabalho que não é fácil, né? A gente se dedica, tem que fazer dar certo. O nosso dia. É isso. Né? Tem que fazer dar certo tanto no escritório como, né, na UDESP. Não é fácil não, mas a gente faz isso daí com prazer. É paixão, né? É isso mesmo. Vamos lá. Estamos praticamente a um ano das próximas eleições. O que fazer para estar no radar do governo como um parceiro importante? Ser visto como um parceiro relevante pelos serviços que prestamos e que podemos aumentar a produtividade para o Estado como um agente PPP, parceria público-privada. É isso aí. E assim como diz o nosso tema, né? Como é que nós podemos entrar definitivamente no jogo, então? Acho que com relação à PPP, que é um aspecto mais recente, né? A gente precisa fazer um estudo um pouco mais estratégico, um pouco mais aprofundado. O que eu acho que me parece que não precisaria necessariamente partir já de uma ideia de parceria com o governo. Eu acho que antes é dizer que produto que eu tenho, o que é importante para o governo, né? Que é importante para o governo naquilo que lhe compete, naquilo que é a sua função social, né? E nesse sentido, eu acho que fazer esse diagnóstico dessa categoria, mostrando que ela é transversal a uma série de outras categorias, mostrando que ela tem uma positividade, né, na ampliação e na agilização de negócios. Aí, a partir disso, você chama a atenção do governo, talvez mais do que dizendo, olha, governo, nós somos uma categoria que queria ser parceiro do governo. Na verdade, o governo quer ser parceiro de projetos. Sim. E aí, as categorias que estiverem dentro desses projetos acabam indo, né, por extensão, né? Mas aí, então, eu te pergunto também o seguinte, tendo esse projeto, para a gente poder apresentar, a gente tem que ter um parceiro político aí, vamos dizer assim. Tem que ter alguém que possa estar nos apoiando. Eu estou né? falando de projeto ainda num aspecto, não num aspecto objetivo da ideia de um projeto, papel e tal, né? Tá. Mas um projeto enquanto projeção, Tá. né? Dentro de uma perspectiva. Um projeto mais ainda antes desse processo. Você vem aí com a ideia, transforma ela em... Na perspectiva. Aí depois você põe ela num papel, que é para você mostrar a fotografia dela. Sim. Então eu estou nessa antecipação, que é quando você define as diretrizes. Que parece que às vezes a gente vai discutir objetivo e meta, mas sem diretriz. A diretriz não está muito clara. Se você não tiver a diretriz clara, os objetivos e metas vão ficar comprometidos. E muitas das vezes acontece isso. Quando a gente vai levar um projeto para o governo, né, para uma mesa de negociação com um parceiro qualquer, né, institucional, e aí o governo sobretudo, a gente leva uma coisa que tem objetivo e meta, mas ele não está ancorado em diretriz. E qual é a diretriz? A diretriz é onde eu ancoro. Eu tenho que ancorar no plano de metas do governo, no plano de governo. Então, onde que eu ancorei? Onde que eu justifiquei? Olha, isso que eu estou trazendo para você tem a ver com a diretriz tal que você já traz no seu plano de governo. Então, por exemplo, o governo Tarcísio ou qualquer um outro, é óbvio que ele tem na sua diretriz desenvolvimento econômico. Sim. E não tem como você passar por desenvolvimento econômico se você não envolveu documentação. Então, vocês estão. Agora, a questão é como é que eu coloco isso? Como é que eu encontro isso, justifico, falo, é aqui que eu estou falando. Precisa evidenciar isso. Agora, o contrário disso, eu digo assim, nós somos uma categoria que a gente tem bastante tempo, que não sei o quê, que não sei o governo não tá... É história, não é projeto. Essa história, isso aí é emocional, é afeto, não entendeu? Contextualiza, tem né? que ser prático aí. Tem que ser objetivo e mais estratégico. Não muito prático. Estratégico. Tem que ser mais, Tem que ser mais estratégico. Legal. Bom, então assim a gente vai finalizando aqui, agradecendo muito, Paulo, pela sua presença, por mais essa aula que você deu pra gente. É sempre um prazer, né, Henrique? A gente tá com o Paulo, a gente sempre aprende, né? A gente sai sempre com uma pulguinha atrás da orelha para estudar alguma coisa. É muito bom. Trabalhar com gente que engrandece, assim, que faz a gente pensar, abre a mente para coisa nova,
É demais. Cada colocação que o Paulo faz parece uma provocação, mas é uma provocação que fala assim, meu, você tá dentro do negócio, você só precisa fazer essa parte aí objetiva e fazer o projeto Você tá aqui, né? Esse caminho aqui, aí você tem que chegar nesse caminho, ele vai te funilando para ler. Mais ou menos Nesse texto assim. que eu te mandei, um texto preliminar, lá no final ele fala justamente da PPP. Isso. Ele traz algumas ideias ali, né? Claro que aquilo não é uma coisa retilínea, você precisa pegar aquilo agora e trabalhar. E melhorando. Aí isso exige um trabalho de inteligência, né? Um trabalho de diagnóstico, né? Legal. E também um trabalho de articulação. O trabalho de articulação é importante. Beleza, mas eu queria mais uma vez te agradecer, Paulo, pela sua presença. Obrigado de você estar sempre aí atendendo os pedidos da UDESP quando a gente liga para você. Eu sei que você está agora cada vez mais ocupado, né? Tá difícil, mas você sempre disponibiliza um tempinho para falar com a gente. Obrigado, viu? Eu quero pedir, inclusive, desculpas, assim, porque alguns eventos a gente se compromete aí na hora, tem a agenda de governo também, que é a prioridade do meu trabalho, né? Sim. Ela chama e aí não tem como a gente estar presente. Mas eu tenho um respeito muito grande desde que a gente se conheceu lá na Câmara Municipal. Estabeleci com vocês aí uma relação de amizade e é um assunto que me provoca também, né? Porque como sociólogo, esses assuntos que envolvem categorias profissionais e tal, são assuntos que eu tenho bastante vontade de estar mais próximo para poder aprender com vocês também. Henrique, obrigado então por você também estar presente aqui. Beleza, então, valeu por enquanto. Paulo, muito obrigado. Valeu.